What if I say I know you know? O intestino conversa com o nosso cérebro. Então, existe o que nós chamamos de eixo intestino-cérebro. E a gente sabe que a alimentação mais palatável é a alimentação que mais atrai. Então, quando nós somos pequenos, nós somos habituados a desenvolver determinado paladar. Nós sabemos que geneticamente o que a nossa mãe comeu durante a gravidez influencia no nosso paladar. Se ela amamentou no peito quando nós éramos bebês ou se foi mamadeira, isso também vai alterar a nossa predileção, a nossa preferência por determinados alimentos, porque a mamadeira leva a uma monotonia de paladar. O leite materno, ele recebe toda a influência do que a mãe come. Então, aquele leite vai ter cada dia, cada momento de amamentação é um sabor diferente. Bom, pensando nisso, nós vamos sendo criados com os hábitos familiares e criamos as nossas preferências. Quando as nossas preferências caem em cima dos alimentos industrializados, que são os palatáveis, que são ricos em açúcar, em glicose, em sal, fica mais difícil habituar com os alimentos mais naturais. O alimentar para a população brasileira, ele tem uma frase que fala assim: descasque mais, desembale menos. Quando nós pensamos na doença de Parkinson e o quanto ela é uma doença degenerativa, existem várias hipóteses. Por que um indivíduo desenvolve a doença de Parkinson? Várias hipóteses, desde falar de agrotóxicos, desde as questões genéticas menos, mas as ambientais muito presentes. E a alimentação é uma influência ambiental muito forte. Nós sabemos que existe uma interferência, inclusive, do tipo de alimento que eu como na expressão de determinados genes. Eu vou pegar, por exemplo, uma doença qualquer, vamos supor um diabetes. Ninguém teve diabetes na minha família, eu desenvolvo diabetes. Porque geneticamente eu tenho um estilo de vida sem exercício, um estilo de vida comendo muito alimento industrializado, comendo sem horário, intestino não funciona, eu bebo pouca água, durmo mal. Então, um estilo de vida que favorece um aumento muito grande de substâncias tóxicas no nosso corpo. Um aumento do que a gente chama de radicais livres. Esses radicais livres, eles podem favorecer qualquer degeneração. Qualquer degeneração. Estamos falando hoje da doença de Parkinson, mas uma degeneração articular. Então, as articulações começam a ter mais problemas. A obesidade, ela vai alterar a resposta da entrada de energia na célula, a questão da memória vai ficar mais prejudicada. Então, vários aspectos dos alimentos vão estar interferindo para o bem ou para o mal. Quando eu opto pelos alimentos menos saudáveis, em algum momento isso vai estar alterando todo aquele equilíbrio das funções orgânicas, causando algum adoecimento. Dificilmente eu não vou ter nada quando eu tenho um estilo de vida com uma alimentação muito mais industrializada. Eu não estou falando que a gente nunca vá comer um alimento industrializado, uma pizza, uma linguiça, mas são alimentos que a gente deveria, desde pequenininho, ser habituado a comer muito de vez em quando. Isso não deveria ser o que prevalece na nossa alimentação. Pelo contrário. E a gente tem que lembrar, hoje, né, estuda-se muito a microbiota intestinal. Então, o nosso corpo, ele tem bactérias na pele, bactérias que são protetoras. E tem bactérias que nos adoecem, patogênicas que a gente fala. Se eu faço um corte, ele vai infeccionar ou não, dependendo da minha flora bacteriana da pele. A boca tem flora bacteriana, o nariz, né, os olhos. E o intestino é a maior população de bactérias que nós temos no nosso organismo. Mas é uma relação boa, é uma relação de troca. Uma relação de troca é uma relação que a gente fala que ela é simbiótica, né? Aquela relação que eu sou um hospedeiro, aquela bactéria se beneficia de estar dentro do meu corpo, mas ela produz vitaminas, ela mantém a integridade do meu intestino, ela diminui os processos alérgicos, e hoje existem pesquisas, inclusive, falando
estudos que mostram que podem ter determinadas bactérias que favorecem o adoecimento por doença de Parkinson, porque o intestino conversa com o nosso cérebro. Então, existe o que nós chamamos de eixo intestino-cérebro. E muitos anos antes de ter sintomas da doença, a pessoa pode estar desenvolvendo. E como eu mantenho uma microbiota saudável? Comendo um alimento industrializado? Um alimento rico em farinha branca, em açúcar, em gordura, em sal? Ou comendo alimentos ricos em fibras? Aonde eu encontro as fibras? Verdura, legume, fruta, feijão, arroz integral, né? Aveia. E desta forma, eu tenho uma identidade de microbiota intestinal, por exemplo, que vai levar a uma proteção maior do meu organismo, que vai ter mais eficiência no meu sistema de defesa, eu vou ter menos adoecimento. Então, são várias questões. E como seguir isso, né? A água também, a importância da ingestão de água, porque o corpo, 70% é água. Só que na hora que nós somos acometidos por uma doença, nós temos, às vezes, que fazer algumas modificações, e nós sabemos que com o desenvolvimento e a progressão, muitas vezes, depende do paciente, você vai fazer uma orientação adequada a cada caso. O ideal, eu acho que o principal é manter uma alimentação o mais próxima do natural possível, que é o velho arroz, feijão, a verdura, o legume, uma fonte proteica, que pode ser o ovo, o frango, a carne. Eu penso assim, a carne à noite, ela é muito ruim. Eu, atualmente, tenho contraindicado comer carne vermelha à noite. Por quê? Ela demora muito para ser digerida. Quando a gente vai envelhecendo, o nosso sistema digestório, né, não é digestivo, o nosso sistema digestório, ele muda, ele fica mais lento, a gente tem deficiência, às vezes, de algumas enzimas, nós comemos e sentimos um mal-estar maior, um empachamento, vamos dizer assim. E a carne vermelha, ela favorece muito, por exemplo, o refluxo, porque ela é muito demorada para digerir. E o ideal é que a gente, se for comer carne vermelha, comer na hora do almoço é melhor do que comer na hora da janta, para quem tem problema de digestão. Ela não vai digerir bem, você vai dormir com aquele alimento ainda no estômago, né? Pode não ser uma boa opção, mas aí também tem que prestar atenção. Tem gente que tem estômago de avestruz, vai comer a carne vermelha à noite e vai passar bem, não vai ter refluxo nunca. Acho que cada um tem que saber se conhecer, né, para poder passar isso para o profissional que está acompanhando, para poder delinear uma melhor dieta ou até os horários da medicação e entre outras coisas, para poder não atrapalhar tanto na resposta do medicamento e ter um tratamento adequado.